Aproveitando o ano novo, o Flamengo precisa de ideias novas, formação nova e, por que não, escalação nova. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, um feliz 2021 a todos, estamos recomeçando nossos trabalhos, que tenhamos um ano de muito sucesso e muita saúde para todos. No vídeo de hoje eu trago para vocês o que é o Flamengo ideal para começar, ou melhor, recomeçar essa temporada no ano de 2021. Antes de nós iniciarmos, vou pedir só para você deixar o seu like no vídeo e a sua inscrição. Você ainda não conhece o canal, está conhecendo por intermédio desse vídeo, seja bem-vindo ao canal, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se e eu conto com a força e com o apoio de vocês. Independentemente se o Flamengo será ou não campeão, uma vez que agora não dependa de si, precisa do tropeço do São Paulo para o Flamengo ser campeão, o Flamengo precisa cumprir o seu dever. E qual é o dever do Flamengo? Vencer todos os jogos que restam pelo Campeonato Brasileiro. É evidente que é uma tarefa muito difícil, sobretudo se nós olharmos e analisarmos os desempenhos mais recentes do Flamengo. A última atuação do Flamengo no ano de 2020 foi contra o Fortaleza, uma partida muito pobre do Flamengo, sobretudo na organização ofensiva. Inclusive eu brinquei falando que se a partida estivesse rolando até agora, em 2021, o Flamengo ainda estaria 0 a 0 com o Fortaleza. E seguindo essa lógica, que o Flamengo precisa de alguma mudança para buscar um resultado, buscar desempenho, conseguir ainda ser campeão, vou trazer para vocês um esboço de uma formação tática. É lógico, é evidente que existem inúmeras variações táticas, mas eu trago uma para vocês que acaba sendo comprovada, sobretudo por desempenho individual e por uma ideia que o Flamengo já até fez, podendo resgatar um pouco, abreviar até o caminho, uma vez que essa ideia, essa memorização tática já existe nos jogadores, o Flamengo pode aumentar e melhorar o seu desempenho, por consequência, conseguir os resultados. Para que essa formação tática, essa especulação tática não fique jogada ao vento, eu vou trazer para vocês na organização ofensiva e defensiva, para que assim a gente encontre uma lógica, um equilíbrio em todas essas fases do campo da equipe. Como a gente pode observar, a gente vai iniciar analisando como é o time do Rogério Ceni. O Flamengo trabalha com 4-4-2, com a variação do 4-2-2-2 ou até na variação do 4-2-4, inclusive o Rogério Ceni falou bastante, sobretudo na sua estreia contra o São Paulo no Maracanã, com Isla, Rodrigo Caio, agora com o Natan, finalmente ele deu oportunidade para o Natan, Felipe Luiz, Gerson Arão, mais à frente pelo lado esquerdo, Arrascaeta, pelo lado direito, Everton Ribeiro, e na frente a dupla de ataque fez muito sucesso, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo trabalha nesse 4-2-2-2. Porém, nós observamos que em muitos jogos o Flamengo era um grupo defensivo com 6 jogadores, ninguém na faixa central e um grupo ofensivo com os 4. Ficou claro e notório a todos, inclusive ao Rogério Ceni, e ele consertou esse equívoco adiantando um pouco mais o Gerson. Com isso, o Flamengo ficou formado num 4-1-3-2. Isto aqui é muito semelhante com a formação tática trabalhada por Jorge Jesus em 2019, com o Gerson trabalhando um pouco mais à frente na faixa central, entre Arrascaeta e Everton Ribeiro, com o Ilharão um pouco mais atrás, na frente da última linha defensiva. Seguindo na formação, agora no período sem bola, o Flamengo, quando marca médio, alto, sobretudo linha alta, ativa, para tentar pressionar o adversário no campo de defesa, é algo que o Flamengo inclusive teve muita dificuldade pós-retorno do futebol, o Flamengo fica formado com essa estrutura, com o Gerson mais adiantado, praticamente entre o Bruno Henrique e o Gabigol, ele pressiona bastante a saída de bola, mais atrás o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Ilharão continuam protegendo. Mas isso aqui é o ideal, não necessariamente é o real, porque a gente observa que o Flamengo teve muita dificuldade, sobretudo na minha interpretação pela condição física. O Flamengo não conseguiu atingir a condição física ideal para fazer uma marcação sob pressão. Com isso, o Rogério Ceni exigiu e exige movimento de solidariedade defensivo num bloco médio, sobretudo para os jogadores que jogam mais à frente. São eles: Arrascaeta pelo lado esquerdo, o Gerson entra na paralela com o Ilharão e o Everton Ribeiro faz o mesmo movimento na paralela do Arrascaeta, mas pelo lado direito. Por consequência, o Flamengo fica com 4 jogadores na última linha, 4 jogadores na linha média e Bruno Henrique e Gabigol um pouco mais à frente, notabilizando-se um 4-4-2. E a grande questão deste 4-4-2 é o que, na minha interpretação, acaba influenciando negativamente no jogo deste cara aqui, pelo lado esquerdo, que é o uruguaio Arrascaeta. Como a gente observa, ele acaba fazendo movimentos de solidariedade, muitas das vezes tendo que acompanhar lateral oposto, lateral direito, para fazer uma dupla marcação seja por zona ou uma marcação individual pelo setor esquerdo, e com isso todas essas incumbências defensivas do Arrascaeta o faz ficar cada vez mais longe, não apenas da dupla de ataque, mas sobretudo da área ofensiva do adversário. E a grande virtude do Arrascaeta é conseguir municiar ou até mesmo finalizar
entrando dentro da área do adversário e ele ser mais um desses elementos na organização ofensiva. É um Arrascaeta que faz muitos movimentos de solidariedade, assim como o Everton Ribeiro, abre parênteses, tem mais característica de um jogador para fazer mais movimentos defensivos do que o Arrascaeta e acaba ficando muito distante, porque a gente tem que sempre lembrar. Pelo lado esquerdo, quem joga aberto, assim como pelo lado direito, a gente chama isso aqui de espaço de força e espaço de velocidade, o que logicamente não tem velocidade e não tem força quando a gente compara com o ideal quando a gente fala do Uruguai. Nós temos que entender que neste futebol, que todos os jogadores devem participar na organização ofensiva e, sobretudo, na organização defensiva, haverá elementos que vão ficar insatisfeitos. Ainda mais no time do Flamengo, que reúne vários craques, como Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, alguns deles precisarão fazer movimentos de solidariedade. Parte do critério, da convicção e da interpretação de cada treinador. Qual jogador, em aspas, eu vou sacrificar? A gente vai entender na lógica desta minha formação tática, na organização ofensiva e na organização defensiva, o que eu quero dizer e o que eu julgo como hoje o que é a formação ideal do Flamengo. Para iniciar a formação tática que eu imagino que seja ideal é um 4-3-3, mas este 4-3-3 eu quero que vocês atentem ao meio campo. É um 4-3-3 com formato em tripé, o que quer dizer 2 jogadores à frente da última linha e um jogador mais à frente. Existem várias variáveis para um 4-3-3, sobretudo para o meio de campo. Você pode colocar 2 meias e um volante, você pode colocar todos em linhas paralelas, mal comparando como o Liverpool trouxe na temporada de 2019, com 3 jogadores na linha média, mas aqui o que eu acho mais conveniente ao Flamengo são 2 jogadores mais à frente da última linha e um jogador mais à frente. Esse jogador mais à frente é o Arrascaeta. Eu o tirei da zona de força e de velocidade e eu coloquei na zona central, que se chama zona de habilidade. Abre parênteses. Na minha interpretação, onde o maior rendimento o Arrascaeta demonstrou com a camisa do Flamengo foi com o Domi, onde ele situava e se posicionava muito na zona 14, aquela zona que é próxima à meia-lua da área do adversário. Como fica a escalação nesta lógica de formação? Isla, Rodrigo Caio, Nathan, Felipe Luiz, Gerson, o Ilharão. É importante o Gerson estar pelo lado direito, mais à frente vocês vão entender qual é a lógica. Arrascaeta, como eu disse, como sendo esse eixo de criação, mais aberto pelo lado esquerdo, trabalhando em aspas como um ponta esquerda, o Bruno Henrique, como centroavante, homem de referência, o Pedro, e mais pelo lado direito, não trabalhando como um ponta direita, vocês vão entender mais à frente qual é a lógica na organização defensiva, mas como um segundo atacante, o que na minha opinião é o Gabigol pelo lado direito. Então aqui na frente eu tenho 3 jogadores que têm faro de gol, que têm muita artilharia e que devem se posicionar dentro da área conforme a lógica da organização ofensiva. Não é para eles estarem abertos acompanhando o lateral, a gente vai entender qual é essa lógica de movimentação, sobretudo sem a bola, que é principalmente a preocupação quando a gente fala de Gabigol jogando um pouco mais aberto. Eu inicio trazendo para vocês no período sem bola, na organização defensiva, mas naquela ótica do mundo ideal, onde o Flamengo conseguiria fazer a marcação sob pressão, conseguiria fazer uma marcação ativa, ficaria desenhado desta forma. O Bruno Henrique abriria mais pelo lado esquerdo com o Pedro, o Arrascaeta entraria por dentro fazendo dupla com o Pedro, Gabigol pelo lado direito, tendo a cobertura de Gerson e de Ilharão e tendo ainda a última linha. É o Flamengo tentando buscar a bola no campo defensivo de adversário, mas para isso, repito, precisa que essa marcação seja ativa, precisa ser do portador da bola ou da linha de passe, não pode haver nenhum descanso, porque senão o adversário vai conseguir criar espaço, sobretudo com bolas descobertas nas costas dos defensores. Seguindo a lógica do que é feito na estrutura de formação tática, quando se usa esses 2 jogadores pelo lado, eles acabam fazendo a recomposição. Então aqui seria movimentos naturais, né? O Bruno Henrique faria a recomposição pelo lado esquerdo e o Gabigol pelo lado direito. Mas para evitar isso, por quê? Uma das incumbências do seu treinador, além de criar uma equipe de alta performance e de alto desempenho para conquistar vitórias, ele também, em aspas, tem que deixar os jogadores confortáveis dentro de um coletivo produtível. Então eu vou evitar este retorno do Gabigol e a gente vai entender como. Então o Flamengo se organizando em bloco médio tem a recomposição do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Gerson já vai abrir um pouco mais pelo lado direito e o Arrascaeta vai entrar nessa linha média. O Flamengo vai manter a sua estrutura de 4-4-2. Pedro e Gabigol seguem à frente, o Gabigol não está acompanhando o lateral oposto. Bruno Henrique, que é um jogador de velocidade, de força, ele sim, eu precisei sacrificar e vai fazer movimento de solidariedade na organização defensiva. O Ilharão segue na linha média, também podendo jogar atrás do Arrascaeta, o Flamengo marcando num 4-1-3-2. O Arrascaeta eu o mantenho na zona de habilidade
E pelo lado direito o Gerson, que é um jogador que tem velocidade, que tem força, mas também, se fosse necessário, ele conseguiria fazer movimentos de cobertura do Arrascaeta. Não sacrifiquei o Gabigol, tampouco o Pedro e tampouco o Arrascaeta. Numa lógica de pensamento, jogadores criativos, jogadores que podem fazer a diferença, sobretudo com a bola, na organização ofensiva. E por fim, um período que é muito pouco falado, mas ele tem muita importância na construção do jogo. É no período de saída de bola, do tiro de meta. Esse tiro de meta que hoje é cobrado dentro da área, que já é o período de construção ofensiva da equipe. Arão jogando entre Natan e Rodrigo Caio, aquela saída lavolpiana, com o Gerson sendo o homem associativo, é ele que vai pegar essa bola e vai levar da organização defensiva para a organização ofensiva. Os dois jogadores bem abertos, próximo à faixa central, Felipe Luiz e o Isla, e é importante o movimento do Gabigol por ele estar na direita e ser canhoto, então ele vai abrir um corredor para o Isla te dar essa profundidade, o Isla vai conseguir atacar o último terço, Arrascaeta flutuando e pegando essas zonas de criação na linha média, porque ele terá três opções. Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Pedro como homem de referência e, por que não, homem de retenção para a chegada de mais jogadores, e pelo lado direito o Gabigol também tendo a liberdade para entrar na área. É um Flamengo muito agressivo e um Flamengo que gosta de possuir a bola na faixa central, com Gerson e Arrascaeta. Mais à frente a gente traz a letalidade do trio de atacantes Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E você deve estar perguntando, e o Everton Ribeiro? Você barrou o Everton Ribeiro? Primeiro que o termo barrar eu digo que é um vício de linguagem do futebol. Ele não foi barrado, ele iniciará a partida no banco de reservas e com certeza entrará no decorrer da partida. Seja no posicionamento do Arrascaeta, que é onde tem mais lógica, onde é um movimento de habilidade, uma vez que ele também não tem força e não tem velocidade, ou até mesmo na do Gabigol. Mas a lógica do Flamengo de formação tática continua no 4-3-3, seja com Everton Ribeiro ou não. E essa saída do Everton Ribeiro entre os 11 iniciais acaba sendo corroborada por sua atuação, que acaba comprovando e provando que não vive um bom momento. Não é um jogador que está na organização ofensiva sendo tão decisivo quanto seu histórico já comprovou que ele é capaz de ser no Flamengo. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, mais uma vez agradeço a companhia de vocês, já peço para estarmos juntos neste ano de 2021, terá muito conteúdo aqui no canal, então se inscreva para você ficar sabendo de tudo, ativa o sininho para receber as notificações, a gente vai se ver, estaremos juntos, um forte abraço a todos vocês, bom ano, tchau, tchau!